coração vibrante da cultura encontra-se a essência da tradição Tiambá, uma tapeçaria de valores entrelaçados, transmitidos de geração em geração, como fios invisíveis que conectam passado, presente e se estendem ao futuro. Da tradição Xambá, em especial aqui no Ilhaxel Balminho Locum, conhecido popularmente como Palácio de Iemanjá, é necessário a gente dar uma volta no passado, pois para que o Xambá se mantesse hoje sólido aqui no Palácio de Iemanjá, a gente não pode esquecer de uma das células patriarcais, que foi Arthur Rosendo Pereira de Orixalá Talabi, que ele veio na década de 20, ele migrou de Maceió, Alagoas, para Pernambuco, em especial para Recife, e foi ele próprio, o senhor Arthur Rosendo, como muitos conheciam como Pai Rosendo, que iniciou o Babalorixá Severino de Eufrásio da Silva, de Iemanjá Nilê. Esse foi quem iniciou a sacerdotisa Maria do Carmo de Souza, de Ogum Oxóssi, a minha sacerdotisa, a minha Ialorixá, a primeira Ialorixá da história de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Foi ela. Que trouxe o primeiro terreiro de candomblé para a nossa cidade, de tradição Tiambá. E foi daí que eu, na minha infância, no ano de 1990, dia 8 de dezembro, se não me falha a memória, foi numa sexta-feira. Foi quando eu fiz minha primeira obrigação. Quando eu me iniciei para Orixá e Iemanjá na casa de minha madrinha, porque todos chamamos sacerdotes e sacerdotisas de pais e mães de santo. Mas ela, por ser o primeiro terreiro de candomblé da história de nossa cidade, por ser uma mulher sozinha, uma mulher negra, numa terra onde o coronelismo imperava na época, ela usou a tática de os filhos chamarem ela de madrinha, porque para qualquer tipo de dúvida se dizia que ela era madrinha de batismo, no sentido católico. Então por isso que nas minhas falas vocês vão sempre ver eu chamar ela de madrinha, porque é o costume, tradicionalmente. Então foi daí, no ano de 1990, que ela fez a minha obrigação para o Orixá Iemanjá através de doença, que meu pai biológico
Raimundo João da Silva, Babá Oré Aô, foi ele que me levou para a casa dela em regime de confiança, porque ela sempre imperou como sacerdotisa, mas também como uma mulher de palavra, uma mulher de pulso, e mostrava a quem chegasse com ela, a quem comungasse, o respeito, o saber, a força e o axé que ela tinha como sacerdotisa. Então, aos olhos do meu pai, não tinha pessoa melhor para entregar o uri, a cabeça do próprio filho, foi a ela, que foi entregue com as bênçãos de Olorum e da minha mãe Iemanjá. E foi através, e foi dessa data que eu posso dizer que o Xambá começou a nascer de outras formas, já com outra vivência, porque é um ciclo que o orixá dá, e o orixá já estava daquele momento mostrando a todos nós que Pai Maciel era quem ia manter vivo a tradição Tiambá, pois eu falo sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que a tradição Tiambá é insistência, resistência e persistência, porque hoje, com 24 anos de casa aberta, da minha pessoa à frente como dirigente, junto com a minha mãe biológica e a Lorixá, Mãe de Oxum, fazem 24 anos. Mas desde a década de 30 que o Xambá está aqui na nossa cidade, e eu tenho 24 anos como dirigente dessa casa, mas o Xambá aqui dentro tem mais de 8 décadas. Então eu me sinto orgulhoso, mas é um orgulho sem soberba. Orgulho pela resistência, pela persistência, pelo ato de manter firme a tradição primordial de nossa cidade, que foi deixada pelo legado de Maria do Carmo de Souza. Então, para mim, é um orgulho imenso. E é esse Xambá que a gente mantém vivo, resistindo e persistindo. Temos que evoluir, porque o Xambá que ela trouxe na década de 30 não é o mesmo do ano de 2024. Não é o mesmo em que sentido? Que os tempos vão passando, mas a tradição se mantém, pois temos que evoluir, mas não podemos perder a tradição, porque a partir do momento que se perde a tradição, se perde a essência. Se perde o valor, se perde o respeito, se perde toda uma estrutura básica e sólida que faz manter a resistência e insistência dos nossos povos, desde a terra-mãe da África, de onde veio a tradição Tiambá, que o Tiambá vem da fronteira entre Camarões e Nigéria, e mantém-se aqui hoje, humildemente, mas resistindo e persistindo a cada ano que passa dentro do Palácio de Iemanjá. Então é um orgulho maravilhoso, tanto para mim como para toda a EBE, toda a comunidade, todos os filhos de santo, conhecer, reconhecer-se dentro dessa história. Porque o legado dessa sacerdotisa foi imenso. E o legado de resistir e persistir também como sacerdote, eu não vou dizer imenso, mas vou dizer foi árduo. Foi bastante árduo, bastantes obstáculos, pela infância, pelo regime de preconceito de todas as formas que vocês imaginam. Preconceito em regime de chegar até ser obrigado, eu posso falar nessas palavras, a ir para a porta de uma delegacia sem ter praticado nenhum tipo de crime, só simplesmente por querer professar a religião que eu digo sem medo de errar, que eu não escolhi, mas que eu fui escolhido, que eu era uma criança quando a Yauri Iemanjá disse, em regime natural de mostrar, porque o orixá ele precisa do meio, e o meio foi através de fragilizar um pouco minha saúde. Aí eu fui desse caminho encontrar o orixá, era a hora e o momento, que o pessoal os antigos usavam essa frase, quem não entra pelo orixá pela dor, entra pelo amor. Eu vou dizer a vocês que eu não entrei diretamente pelo amor, mas também não foi pela dor, até porque, se eu posso dizer a vocês que sofreram mais foram meus pais na época, porque eu era criança,
Mas hoje, mesmo depois de todos os obstáculos que a gente passou, hoje eu falo com imenso amor, com imenso respeito. Eu tenho o maior orgulho de cultuar o orixá e tenho um orgulho maior ainda, principalmente de manter viva a tradição Tiambá, ou conhecida popularmente Xambá, aqui dentro da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E peço ao Olorum e a Iauri Iemanjá e a todos meus ancestros que lutaram por estar aqui, que eles possam, o máximo possível, fazer com que o Pai Maciel permaneça aqui no Ilé com o Uri e o Ará, Jinguim, Aladorá. E é esse nosso caminho, nossa trajetória. Eu posso dizer com total convicção, se não fosse a tradição Tiambá, através de Babá Oreoré, Pai Maciel e Manicinha, eu não existia, eu não estaria aqui hoje. Graças à tradição Tiambá e ao meu orixá, estou aqui vivo para estar contando história, junto com meu sacerdote e minha sacerdotisa. Se não fosse a tradição Tiambá, hoje eu não estaria aqui. Não existia Lucas, nem tampouco Lucas de Odé. A casa eu conheci através de uma amiga. Vim para uma obrigação, para a obrigação eu fiquei para o toque, do toque eu passei a vir no Natal. Depois do Natal, eu comecei a frequentar. Já fui logo querendo entrar na religião, que já de antes eu vivia em outros terreiros. Não como filho, mas ia como pai, gostava. Graças ao meu sacerdote, consegui quebrar. E ainda tento quebrar muito mais o preconceito de ser uma pessoa melhor, de ver que os caminhos que eu tinha antigamente não condiz com a minha religião que o meu sacerdote me ensinou. E me ensina e vem me ensinando de vários erros que eu fazia antigamente, antes da religião. E após isso, entrar na religião, deixei de lado e estou aqui hoje. Consigo aqui estar hoje contando história. Hoje eu continuo dentro da religião, no Axé Tiambá, e quero ser uma pessoa melhor. Cada dia, cada amanhecer, novas atitudes, novos atos, um novo Lucas a cada dia que se passar. Melhor na religião.
falando especificamente, mas não só ela, como todas as tradições de culto a orixá do Brasil, ela é formada pela EBE, pela comunidade, e não é diferente aqui dentro de nossa casa de axé, dentro do Ilê Axé Obaomi Olokun. Aqui a gente somos, como diz a frase dos mosqueteiros, um por todos e todos por um. Aqui o trabalho é braçal, todos os filhos da casa em conjunto, com as patentes, as paternidades, junto comigo, com a minha mãe, com todas as patentes trabalhamos em conjunto. Conjunto esse, desde o orô, da obrigação, a festividade, a ornamentação, tudo. Eu quero generalizar e especificar que todo o trabalho aqui depende da comunidade, depende de todos. E é esse sentido que faz a nossa religião ser tão maravilhosa, porque desde os tempos primordiais da tradição aqui, hoje também se continua assim. É um precisando do outro. E é essa união que dá esse resgate de beleza, de insistência, resistência e persistência que faz a nossa tradição ser tão belíssima. Digo dessa forma, pois o trabalho braçal, desde o momento da chegada do animal aqui dentro de nossa casa, tratado com todo zelo, alimentado, banhado e etc., como toda a comida, porque a nossa religião, a base dela é alimentícia. Tudo é alimento, tudo é sagrado. Então esse alimento ele vem para nosso uri, vem para nosso corpo, para trazer total resistência para a nossa vida, porque isso que o candomblé professa, vida longa e próspera para cada orixá ou consulente que vem à nossa casa. E dentro da tradição Xambá, pela base ser o alimento, existem várias comidas tradicionais para cada orixá, como por exemplo, o Ejá Ireci, o arroz com peixe, é tradição de nosso Xambá. O Beguiri, que tem como base o Ilá, o quiabo, que é a sopa forte que é oferecida ao Obainá Xangô, o rei do fogo Xangô. O nome dessa comida, Beguiri, significa sopa forte. Os ingredientes que é feito, o Beguiri do meu pai Xangô, quiabo, rabada de boi, camarão, amendoim, castanha, cebola e pimenta. Temos também, para minha mãe olhar, o acará, né? Que chamamos popularmente acarajé. Acará, bola de fogo, acarajé, comer bola de fogo, que é um dos pratos principais do orixá Oiá. Temos também o Ixu, o iame pilado, que é oferecido para o orixá Orixalá, Oxolufã, Oxoguiã e etc. Então, a base do nosso culto, da tradição Xambá, é alimentícia. Temos também o buburu, que são as pipocas para o orixá Obaluaê, que antigamente, tradicionalmente, dentro de nossa tradição de Xambá, os antigos chamavam as flores que cura, as flores da cura do orixá Obaluaê, e etc. E muitos outros pratos que se a gente for explanar todos, o tempo não dá. Dentro da tradição de Xambá, cultuamos 14 orixás, que são Exu, Ogum, Obaluaê, Odé, Euá, Obá, Ibeje, Oxum, Iemanjá, Xangô, Oiá e Babamim, Orixalá. E existe também o culto e invocação ao orixá ao Vodum Afrequete.
que aí é outra parte que não é cultuado dentro dessa casa. Mas sabemos da existência desse orixá, que na época foi cultuado pelo o patriarca da tradição Xambá, Arthur Rosendo. Os festejos são divididos anualmente. Abrimos o ano dentro da tradição Xambá com o Amalá para o orixá Xangô, que é no período entre o dia 1 de janeiro até o dia 6, que é em especial o dia de Santos Reis, que é nesse período que a gente abre as obrigações para Xangô dentro da casa, porque o mês de janeiro é dedicado, dentro de nossa tradição, ao orixá Obaluaê. Mês de fevereiro, o mês de fevereiro, dentro de nossa tradição, é dedicado ao orixá Oxum, que é o orixá da minha sacerdotisa, da minha mãe, da minha juremeira, entre todos os contextos, minha mãe biológica, a Manicinha de Oxum. Já no mês de março, não existe culto aos orixás, cultuamos a Jurema, fazemos o Toré para Caboclo, onde fazemos obrigações específicas na mata e dentro da nossa casa, pois também, junto à tradição Xambá, também temos o culto Catimbó Jurema, o culto à Jurema Sagrada. Já no mês de abril, é um mês dedicado ao orixá Ogum e ao orixá Odé. Mês de maio é o mês da Yauri Iemanjá, dona da minha cabeça, a matriarca e a regente principal da tradição Xambá aqui dentro de Limoeiro, hoje no Palácio de Iemanjá. Mês de junho, aliás, é o mês de junho, é o mês dedicado ao orixá Xangô, Obainá, o senhor do fogo, o rei do fogo. Julho é dedicado ao orixá Nanã e Orixalá. Já o mês de agosto é o mês de Exu, o senhor da comunicação, o senhor do movimento, dos orixás primordiais e principais para a tradição Xambá e, creio eu, que também para todas as tradições. Mês de setembro é o orixá Ibeje. O orixá Ibeje, todo mês de setembro é dedicado a este orixá. Mês de outubro é a festa do Inhame, a festa do Ixu, onde todos os orixás da casa Xambá, para eles são oferecidos o Ixu, o Inhame pilado. Uma cerimônia maravilhosa que termina com um grande festejo. Mês de novembro aqui, dentro da tradição Xambá, em especial o Palácio de Iemanjá, o mês que dedicamos a cultuar nossos ancestros com as obrigações
específicas para nossos ancestrais aqui dentro do Ileiboiku, dentro da nossa, popularmente conhecido como balé. E mês de dezembro findamos o ano com um toque para minha mãe Oiá, para o orixá Oiá, Inhansã. Então esses 12 meses dentro da tradição Tiambá são os meses de culto, que eu acabei de falar. Todo ano, dentro de uma casa de candomblé, especificamente falando aqui da nossa, todo mês existe um culto a um orixá específico ou então a Jurema Sagrada. Também no mês de julho acontece que é uma festa que não é direcionada ao orixá, mas é um marco também, pois essa festa ela é o chamariz. Ela é a base de quebra de todo e qualquer preconceito e veio também originado da Jurema dessa casa, que é o coco de roda da Tiambá de Limoeiro. E fora também que acontece o toque da princesa da Jurema, mestra Júlia Galega também, que é no período anual, mas a gente, na grande maioria das vezes, sempre é decidido qual mês será. E mês de agosto, o toque aos compadres e comadres da rua, os Exus, como são chamados também, o povo da rua. Essa é a base específica de culto dentro do Palácio de Iemanjá, dentro do Ilhéxé Obaomi Olokun. Fui criada na nação Tiambá através de Pai Maciel, Mãe Nicinha e o Babá Oré Oré. Foi através da religião que eu me tornei uma pessoa melhor. Se não fosse a religião, tenho certeza, né, que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Passei por vários preconceitos, principalmente na escola. E foi quando a diretora me barrou na escola, porque eu estava de preceito. E Pai Maciel foi lá, falou com a diretora e me ajudou, né, a seguir em frente, porque também por causa disso eu tinha muita vergonha. E foi Pai Maciel que me ajudou, junto com a tradição, a tirar isso da cabeça e seguir em frente. O preconceito foi tão grande que eu ainda tentei sair da religião, mas fui crescendo, fui evoluindo e estou até hoje na religião. Percebi que o que eu pensava era errado. E hoje estou aqui na religião e pretendo criar até meus filhos também na tradição, construir minha família dentro da tradição Tiambá. Eu fui feito na Jurema com 30 anos de idade com o padrinho Raimundo. Depois que ele se foi, eu fiquei com o pai Maciel. E hoje eu estou com 73 anos.
Eu fui santo com o pai Maciel, dentro da nação Xambá. Sou mãe de bisneto, vivo com meu esposo há mais de 50 anos. Eu senti muita felicidade, Deus deu muita saúde. Se fosse pai Maciel, eu tinha me passado. Deus no céu e pai na terra. Se meu marido não tivesse feito o santo, ele não estaria comigo hoje. Graças a Ororum, minha mãe Iemanjá, todos os orixá, eu sou feliz por ser Xambá. A nossa maior luta hoje, principalmente no Ilhaxel Balmiolocum, conhecido popularmente como Palácio de Iemanjá, aqui em Limoeiro, Pernambuco, a nossa luta é contra o preconceito, é contra qualquer tipo de racismo, é contra todo tipo de intolerância religiosa, pois nossa tradição, ela acolhe a todos sem especificar cor, sem gênero, porque o orixá, ele veio para abraçar, o orixá, ele veio para acolher, o orixá, ele veio para acobertar todo e qualquer ser humano de suas dores, de seus problemas físicos e espirituais. Ele veio para trazer a vida, pois eu, como orixá que sou e sacerdote, o orixá é vida. Então, como uma divindade magnífica, que é o orixá, vai escolher a pessoa por raça, por etnia, por gênero? Não, o orixá, ele abraça. Então, isso que faz os terreiros de candomblé e faz a tradição Tiambá ser tão maravilhosa, porque abraçamos e abraçamos, pois aqui não estamos para julgar ninguém, aqui estamos para acolher o ser humano, e é isso que me deixa maravilhado em ser de candomblé, em ser de axé, em ser Tiambá. Porque é dentro da casa de candomblé, através do orixá, através do sacerdote, que os filhos encontram palavras de apoio, que eu sempre digo, o sacerdote, ele é de tudo um pouco. Deixando o sacerdócio de lado, ele se torna advogado, ele se torna juiz, ele se torna médico, enfermeiro, professor, dentre outras profissões, para estar aqui defendendo todos os seus, que isso é o que o orixá nos manda, isso é o que o orixá determina. Estamos aqui pelo bem comum, estamos aqui para abraçar os nossos, estamos aqui para fazer a diferença, porque creio eu, e é o que eu sempre comungo aqui e explano para todos os filhos, estamos aqui para somar, e jamais, em hipótese alguma, para subtrair. E esse foi meu aprendizado como orixá e hoje como sacerdote, e o que eu tenho o maior prazer em manter viva essa memória, resgatada e perpetuar tanto a memória da minha madrinha Maria do Carmo, como a memória do meu pai, Raimundo João da Silva, como a memória da minha mãe, vó, Iabá e irmã, que foi
Mãe Anunciada de Iemanjá Dodê, Aô, hoje e Adodê, e todos os outros ancestros que fizeram parte do meu panteão de axé, eu posso dizer assim. Então, o que faz a diferença da tradição Tiambá, fora a insistência, resistência e persistência, é abraçar todo e qualquer ser humano, unicamente usando essa palavra, ser humano. Se ele é ser humano, ele tem que ser abraçado, ele tem que ser acolhido. E isso é que faz a magnitude de ser de axé e mais ainda, ser Ilê Axé Obaomi Olocum, ser Palácio de Iemanjá e ser tradição Tiambá. E o amanhã somos tradição Tiambá.